Médico, e se o paciente diz vou pensar quando você oferta um plano de acompanhamento? Você faz aí uma consulta excelente, entende profundamente a dor do paciente crônico, estrutura um melhor plano de acompanhamento e na hora de apresentar essa conduta, o paciente responde: "Ah, doutor, eu vou pensar, nossa, achei caro", ou tem aí alguma outra desculpa e que você não sabe o que fazer. E nesse momento você trava, você se sente inseguro, fica com aquela sensação de que está fazendo mais um comércio e não medicina. Se você se sente frustrado por não conseguir adesão no acompanhamento e fica com receio de parecer um mercenário ao falar sobre plano de cuidado, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar que na maioria das vezes o principal objeção que a gente precisa quebrar não é do paciente, mas é nossa própria objeção interna como médicos. Você vai aprender como conduzir essa conversa de forma mais ética, clara e confiante, entendendo que a objeção não é uma rejeição, mas uma parte da própria conduta médica. Sou a doutora Priscila Fiorelli, médica formada especializada na USP, docente no Einstein, e nesse canal ensino médicos a fidelizar pacientes crônicos, gerando uma receita previsível e sem sobrecarga. Então, se você é médico, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Hoje a gente vai falar o como lidar com as objeções mais comuns dos pacientes crônicos. Ah, vou pensar, tá caro, não tenho tempo, na hora de oferecer um atendimento continuado. E mais importante, como a gente pode quebrar as nossas próprias barreiras de achar que a gente está vendendo algo, quando na verdade a gente está oferecendo a melhor conduta clínica para aquele paciente. Eu lembro quando eu fui oferecer meu primeiro acompanhamento estruturado lá em março de 2017. Era para uma paciente jovem com infecção urinária de repetição e ela já tinha passado por vários especialistas e nada tinha resolvido. Vi que era uma oportunidade de fazer um atendimento continuado, apesar que naquela época eu não chamava com esse nome. Ela tinha todas as indicações clínicas, precisava de uma investigação diagnóstica mais aprofundada, precisava de mudanças de estilo de vida e também de uso de terapias complementares, como a acupuntura que eu faço. A minha voz tremia e logo depois que eu falei o preço, eu pensei como que eu podia dar algum desconto ou oferecer algo a mais, para não sentir que eu estava ali fazendo alguma coisa de errado. Mas eu não estava fazendo nada de errado, eu estava apenas oferecendo o melhor tratamento para aquela paciente. Então, eu me acolhi aqui dentro, mantive minha proposta de acompanhamento, como eu tinha planejado, e ela aceitou. Vamos ser franco aqui, na nossa formação médica, ninguém ensinou a falar sobre modelos de acompanhamento ou sobre como precificar o nosso cuidado. A gente aprende a diagnosticar e tratar. Por isso, quando o paciente traz uma objeção, nosso primeiro impulso é um desconforto. Nos sentimos vendedores, mercenários, e para evitar essa sensação, muitas vezes nem oferecemos o acompanhamento que a gente sabe que o paciente crônico precisa. A gente prefere só dizer, ah, retorne daqui 3 meses, 6 meses, e torce aí para o paciente voltar. Mas o que a gente precisa entender, e isso é fundamental, é que uma objeção não é uma rejeição pessoal a você. Ele é, na maioria das vezes, um sinal de dúvida, um medo ou até mesmo um pedido de ajuda que o paciente está fazendo para você. Talvez o paciente não esteja confiando nele mesmo para seguir o plano, ou talvez ele simplesmente não tenha entendido o valor clínico daquilo que você propôs, porque a proposta não foi clara o suficiente. A maior objeção que a gente tem que quebrar é a nossa mesma. Eu mesma já me peguei pensando, nossa, aquele paciente não vai aceitar, é melhor nem oferecer para não parecer que eu estou empurrando aí o tratamento. Mas sabe o que eu percebi? É que essa postura é egoísta. Nós estamos deixando de oferecer o melhor tratamento para o nosso paciente por causa de um desconforto nosso. Pensa comigo, um cirurgião indica uma cirurgia que dura aí umas 3 horas. O paciente pergunta: Nossa, doutor, não dá para fazer essa cirurgia em uma hora só? O cirurgião não vai aceitar fazer essa cirurgia, certo? Ele não vai fazer um procedimento incompleto por um capricho aí do paciente, porque aquilo é uma conduta médica que precisa ser seguida. Agora, o acompanhamento clínico de um paciente crônico é a mesma coisa. Se aquele paciente, que às vezes tem fibromialgia, depressão, ou aquele paciente idoso, que às vezes tem multicomorbidade, saiu de uma internação, precisa de um acompanhamento de 3, 6 meses para poder ajustar as medicações, mudar os hábitos e ter resultado. Essa é a conduta médica. Oferecer isso não é comércio, é medicina baseada em evidência. Assim como um cirurgião não vai oferecer e nem executar uma cirurgia pela metade, só porque tem medo aí se o paciente tem alguma objeção, você como médico clínico também não vai dar uma conduta pela metade, só porque tem medo de uma objeção do paciente. E eu sei, isso não é fácil, ainda mais se você não treina isso, mas a boa notícia é que realmente isso é uma habilidade treinável.
E aí, você já sentiu uma trava na hora de oferecer um acompanhamento por medo do que o paciente ia pensar? Me conta aqui nos comentários como foi essa experiência. Quando você muda essa mentalidade e começa a apresentar o acompanhamento como uma conduta clínica, que ele é, né? Tudo muda. Você para de se sentir um impostor e passa a ter segurança na sua indicação. O paciente, por sua vez, entende que aquilo não é um pacote de serviço, mas sim um plano terapêutico estruturado, pensado nele. A maior oportunidade aqui é fortalecer o vínculo terapêutico. Quando você acolhe a objeção, dá ao paciente a permissão de dizer não. E, paradoxalmente, quando o paciente sabe que pode dizer não, ele confia mais em você. Você estabelece o que eu chamo de vínculo forte e limites claros. Esse é o vínculo baseado na transparência e na confiança. E fideliza o paciente crônico de verdade e não a tentativa de agradar a todo custo. Como a gente pode fazer na prática quando o paciente fala, vou pensar? Primeiro é a gente não cair nessa tentação de cair no modo vendedor, tentar convencer o paciente a todo custo, ou pior, dar um desconto imediatamente sem critério nenhum, ou o paciente fala, tá caro, então ofereço aí por menos. Isso aí desvaloriza o seu trabalho e reforça o paciente que aquilo de fato é um comércio. Na verdade, o que você pode fazer é acolher e transformar aquela objeção em parte da conduta. Então, por exemplo, se um paciente diz, vou pensar, valide aquilo que o paciente está passando. Nossa, eu compreendo perfeitamente que é uma decisão importante, mas só para eu entender melhor, o que te deixou mais na dúvida? Foi o tempo no tratamento, o formato? Assim eu consigo esclarecer melhor para você. É você ter uma curiosidade genuína de ajudar o paciente a poder pensar o como que aquele tratamento pode caber dentro da vida dele, como que pode ajudar. E muitas vezes você pode já ter pistas de uma possível objeção, como por exemplo, um paciente que já recusou uma fisioterapia. Antes de oferecer o seu plano de acompanhamento, explore essa objeção. Como por exemplo, eu vi aqui que o senhor recusou a fisioterapia, eu queria entender o que foi que aconteceu para isso. O que o senhor sentiu? Quais são os desafios, os obstáculos para isso? Para que eu possa te ajudar a enfrentar esses obstáculos da melhor maneira, para você ter o melhor da sua saúde, sua qualidade de vida. Ali você já entende as barreiras dele antes mesmo de apresentar a sua proposta de acompanhamento. Quer dizer, lidar com as objeções do paciente é ajudar o paciente a ter uma melhor adesão ao tratamento e, com isso, ter esse melhor resultado clínico também. Não é para convencer, é para acolher e conduzir. E depois de acolher e conduzir, você também pode ter algumas estratégias para poder lidar, para diminuir essas barreiras do tratamento. Por exemplo, pode oferecer um passo menor. Se o paciente recusa um plano de acompanhamento de 6 meses, ofereça um passo menor, mas que seja completo em si mesmo. É o que eu chamo, por exemplo, de downselling clínico. Por exemplo, Maria, eu compreendo aqui que 6 meses parece muito agora. Então, que tal a gente focar no que é mais urgente nesse momento? A gente pode agendar uma consulta de segmento para o próximo mês, com foco nisso que está te mais incomodando agora, que é a questão do sono. O que você acha disso? E eu quero lembrar que uma consulta de segmento, quando feita de forma estratégica, já é um atendimento continuado. E muito importante, não deixe o tratamento pela metade. Aqui está na sua responsabilidade como médico de não iniciar um tratamento que exige um acompanhamento se o paciente recusa de fazer esse acompanhamento. É a mesma lógica do cirurgião lá que a gente conversou, que não aceita fazer uma cirurgia de 3 horas em apenas 1 hora. Então, se o paciente não quiser nem mesmo marcar a próxima consulta de segmento, sua obrigação é concluir esta consulta de hoje da melhor forma possível, fazendo as orientações de todas as coisas que é necessário, por exemplo, mas deixar claro que o tratamento completo exige um acompanhamento e não pode ser iniciado por uma questão de segurança. E claro, você deixa todas as recomendações necessárias, que eu vou falar um pouquinho mais na estratégia 3. Uma outra estratégia é flexibilizar o pagamento, não o valor. Então, se a questão é financeira de verdade, né, porque nem sempre é, mas você pode oferecer um parcelamento, por exemplo, idealmente dentro do tempo aí desse acompanhamento, ou um pequeno desconto condicionado a um pagamento, por exemplo, à vista. Isso não é desvalorizar, é viabilizar a conduta médica. E outra estratégia é o desapego genuíno. Se o paciente realmente não pode ou não quer, reforce a importância do tratamento, mesmo que seja com outro profissional. Olha, Maria, eu realmente acredito que você precisa desse acompanhamento para poder fazer o controle da sua pressão, do seu diabetes. E se não for comigo, tá tudo bem, mas por favor, procure um colega para fazer esse segmento, porque é crucial para a sua saúde. Entenda, isso é genuíno. Isso mostra que você se importa com o paciente e não com a venda. E eu posso te dizer, muitos desses pacientes voltam exatamente por conta dessa confiança, ou até mesmo indicam para outras pessoas. Apesar de que essa estratégia não tem exatamente essa
intenção, ela precisa ser genuína mesmo. E para você começar agora, que tal ter um pequeno passo? Nossa próxima consulta com aquele paciente crônico que você sabe que precisa de segmento mais próximo, em vez de só dizer, a gente se vê daqui 6 meses, faça a si mesmo a pergunta que eu fiz. Então, qual a melhor conduta clínica para este paciente? E quando você souber que a resposta é um acompanhamento, apenas ofereça. Ofereça como conduta médica, como ela deve ser. Esse é o primeiro passo para quebrar a sua objeção interna de começar a praticar uma medicina baseada em evidência mais leve e sustentável.